Bom dia, muito obrigada a todos pela presença. Eu vou agora apresentar os resultados desse trabalho de doutorado, que verte sobre os impactos socioeconômicos nos indivíduos com asma relacionado ao trabalho. Lavínia, dá um clique na tela do PowerPoint, para ele ativar o PowerPoint, por favor. Obrigada. Vou dividir a apresentação em uma breve introdução sobre o tema tratado e uma rápida revisão da literatura, explanar objetivo e hipótese, colocar a metodologia utilizada, quais os indivíduos participantes, como foram avaliados, como foram feitas as análises estatísticas. Apresentarei conjuntamente os resultados e a discussão, mostrando as características sociodemográficas e clínicas dos indivíduos avaliados, os desfechos de controle da asma, de qualidade de vida, a prevalência de ansiedade e depressão, o impacto socioeconômico, e aí apresentar e discutir rapidamente as forças e limitações de estudo e suas conclusões. 16% de asma na vida adulta são atribuídos à exposição ocupacional, 21,5% dos adultos têm exacerbação ou agravamento por exposições nos locais de trabalho. Globalmente, em 2017, a asma ocupacional foi responsável por 34 mil óbitos e por quase 2 milhões de anos perdidos para desabilidade ou óbito precoce devido à asma ocupacional. No Brasil, esses dados são poucos ou não são conhecidos. Dados mais antigos mostram que a asma ocupacional é a principal causa de afastamento por doença respiratória ocupacional junto à Previdência Social no nosso país. A asma relacionada ao trabalho se divide em asma ocupacional, aquela asma que é causada por fatores atribuíveis ao ambiente de trabalho e não a fatores externos ao ambiente de trabalho, e a asma exacerbada ou agravada pelo trabalho, que é a asma persistente, que inicia concomitantemente ao ingresso em determinado trabalho, e tem na exposição no trabalho a sua exacerbação, agravação, ou então a reapresentação de uma asma que estava previamente controlada. A asma ocupacional, por sua vez, pode se dividir em uma asma mediada por IgE, induzida por mecanismo mediado desconhecido, ou induzida por irritantes, o que inclui a síndrome de disfunção reativas de vias aéreas. Em relação aos seus mecanismos de ação, a asma relacionada ao trabalho, imunomediada, causada por sensibilizantes, também chamada de asma por latência, pode ser causada por agentes de alto peso molecular, acima de 5 a 10 kDa, geralmente são proteínas animais ou vegetais, IgE mediadas, como, por exemplo, trabalhadores que se expõem a animais, como trabalhadores de biotério, de laboratório, veterinários, trabalhadores que utilizam ou fabricam luvas ou outros produtos em látex. A asma relacionada ao trabalho imunomediata também pode ser causada por agentes de baixo peso molecular. A maioria deles agem por um mecanismo desconhecido. Um exemplo são os isocianatos, presentes em tintas e vernizes em spray, ou fabricação em tinta de produtos em poliuretano, ou poeiras de madeira, como no caso de carpinteiros ou marceneiros. A asma relacionada ao trabalho também pode ser induzida por irritantes. Os sintomas aparecem após horas ou dias de uma única ou múltiplas exposições ao agente irritante inalado em altas concentrações. Sua forma mais descrita é a síndrome de disfunção reativa de vias aéreas, porém pode ocorrer também após a exposição crônica ao agente irritante. Alguns exemplos de exposição são fumos de solda, óleo de corte em trabalhadores da indústria metalúrgica, socorristas e bombeiros expostos à fumaça de incêndio e trabalhadores da limpeza que se expõem a produtos de limpeza em edifícios. O diagnóstico de asma relacionado ao trabalho é feito após uma comprovação de um diagnóstico de asma,
É importante estar presente, então, após o diagnóstico de asma, uma história de relação com a exposição. Os sintomas iniciam-se ou agravam-se após o ingresso no trabalho. O paciente relata uma melhora afastada, uma piora quando está trabalhando, e existe um agente, um ambiente de risco. Sempre que possível, ser feita uma prova objetiva que avalie melhor ou piora com relação ao trabalho. A medida seriada de pico de fluxo expiratório é uma opção de baixo custo, relativamente acessível para os pacientes. Quando não é possível, pode ser feita uma broncoprovocação inespecífica, ambos os testes feitos com o paciente trabalhando e afastado. A broncoprovocação específica é considerado padrão ouro para diagnóstico de asma ocupacional, mas é um teste pouco acessível. Eosinófilos no escarro e testes cutâneos podem coadjuvar no diagnóstico, quando outros testes não são acessíveis ou para confirmar um diagnóstico dúbio. Em relação aos desfechos estudados no presente estudo, a literatura, os estudos mostram que indivíduos com asma relacionada ao trabalho, quando a gente avalia o controle de asma, quando comparados com indivíduos com asma sem relação com o trabalho, referem mais exacerbações, mais sintomas de asma e maior procura por atendimento em serviços de urgência. Já em relação à qualidade de vida e à presença de desfechos psicológicos nesses indivíduos, 2 estudos que compararam indivíduos com asma relacionada ao trabalho com indivíduos com asma sem relação com o trabalho, através de questionários, ambos apresentaram pior score de qualidade de vida nos questionários no grupo com asma relacionada ao trabalho. E em relação à prevalência de desfechos psicológicos, a prevalência varia entre os estudos, porém, a literatura mostra que, em algumas populações de indivíduos com asma relacionada ao trabalho, quase metade dos indivíduos apresentam sintomatologia ansiosa ou depressiva. Em relação agora ao impacto socioeconômico após o diagnóstico dos indivíduos com asma relacionada ao trabalho, 2 revisões de literatura apontaram que indivíduos com asma relacionada ao trabalho removidos da exposição ocupacional apresentam diminuição dos sintomas de asma e dos custos relacionados à saúde. Porém, eles também apresentam altas taxas de desemprego prolongado e uma diminuição de suas rendas. Portanto, o que é indicado para o manejo de indivíduos com asma relacionada ao trabalho é o afastamento da exposição, e deixar o retardado de fazer um diagnóstico pode levar à exposição continuada e piora progressiva da asma. Porém, foi visto que diagnosticar uma asma relacionada ao trabalho, quando ela não está presente, também pode levar a uma remoção inapropriada do trabalho, com impacto socioeconômico desfavorável para o trabalhador. Por isso, o diagnóstico de asma relacionada ao trabalho precisa ser acurado. Com base nesses dados da literatura, levantando que não há dados sobre o impacto do diagnóstico de asma relacionada ao trabalho no Brasil, e, no geral, há poucos dados sobre o tema em países de média e baixa renda, o objetivo do presente estudo foi avaliar em paciente com asma relacionada ao trabalho e com asma sem relação com o trabalho, o controle da asma, a qualidade de vida, a prevalência de ansiedade e depressão e o impacto socioeconômico após o diagnóstico. A nossa hipótese é que os indivíduos com asma relacionada ao trabalho apresentem pior desfechos em todos os desfechos analisados. Para tanto, foi utilizada a seguinte metodologia, que irei agora apresentar. Do ponto de vista ético, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de São Paulo, e todos os pacientes leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os pacientes do grupo com asma relacionada ao trabalho são provenientes, em sua grande maioria, do Ambulatório de Doenças Respiratórias Ocupacionais e Ambientais da Divisão de Pneumologia do INCOR. Alguns pacientes foram recebidos dos ambulatórios dos Serviços de Imunologia Clínica e Alergia do HC e de Pneumologia Ocupacional da Fundacentro. Já o grupo controle, o grupo de indivíduos com asma sem relação com o trabalho, foram selecionados entre os pacientes que são acompanhados no ambulatório de asma da Divisão de Pneumologia
do INCOR do HC. Foram incluídos pacientes adultos com até 70 anos de idade, com um diagnóstico de asma relacionado ao trabalho ou de asma sem relação com o trabalho. Foram excluídos pacientes com comorbidades incapacitantes que pudessem agir como confundidores dos nossos desfechos, como, por exemplo, neoplasias malignas em tratamento ou não curadas, doenças cardiovasculares incapacitantes, doença renal crônica e diabetes de tipo 1. Foram, então, incluídos indivíduos com diagnóstico de asma relacionado ao trabalho, e os critérios para os diagnósticos utilizados foram os seguintes. Primeiramente, uma confirmação do diagnóstico de asma clínica, e através da função com resposta broncodilatador, e foram dividir, o grupo de asma relacionado ao trabalho está dividido em 2 subgrupos. Casos confirmados, através dos seguintes testes: medidas seriadas de pico de fluxo expiratório, ou uma broncoprovocação inespecífica com o paciente trabalhando e afastado do trabalho. Ou então, uma broncoprovocação específica. Em alguns casos foram feitos testes imunológicos específicos naqueles pacientes com asma ocupacional induzida por sensibilizantes, e os indivíduos com síndrome de disfunção reativa das vias aéreas foram diagnosticados através da história clínica ocupacional de início dos sintomas após a exposição a elevadas concentrações de irritantes. Uma porcentagem de nossos pacientes não estava mais exposta ao agente causador, ou então a gravidade de suas asmas impossibilitou que eles voltassem a se expor, ou passassem, por exemplo, por uma broncoprovocação específica. Esses casos foram separados em um grupo denominado de casos de asma relacionado ao trabalho provável, avaliados com bases na exposição ao agente ou ambiente de risco, e a manifestação clínica com início ou piora dos sintomas após a exposição em determinado trabalho. Os pacientes foram avaliados através de 5 questionários para avaliar. Primeiramente, um questionário estruturado para avaliar o perfil socioeconômico dos pacientes, 2 para controle da asma, 1 para qualidade de vida e 1 para ansiedade e depressão. O questionário estruturado foi desenvolvido especificamente para o estudo. Ele coletou dados demográficos, história familiar de asma, dados sobre tabagismo, sobre atividade física, as comorbidades e uso de medicação dos pacientes, dados clínicos sobre o início dos sintomas, como foi feito e quando o diagnóstico de asma e asma relacionada ao trabalho, e a classificação do estágio da asma. Foram coletados exames através dos prontuários dos pacientes, e a caracterização socioeconômica foi feita através de uma anamnese ocupacional detalhada de todas as exposições e funções do paciente ao longo de sua vida. Foi detalhada a sua situação de moradia e levantado dados sobre renda individual e familiar, seja na época quando o paciente foi diagnosticado, seja no momento atual, está descrito em número de salários mínimos. Para avaliar o controle da asma, foram utilizados 2 testes, validados, amplamente utilizados na literatura. O teste de controle da asma, com uma variação de score de 5 a 25, ele avalia as 4 semanas antecedentes à avaliação. Quanto maior a pontuação, melhor o controle da asma. Um score de cutoff de 19, acima do qual a asma é considerada controlada. E o questionário de controle da asma, que avalia a semana antecedente à avaliação. Nesse caso, a avaliação de score é de 0 a 6, quanto menor o score, melhor o controle da asma. Utilizamos esses valores de cutoff, acima de 1,50 foi considerada uma asma não controlada. Para avaliar a qualidade de vida, foi utilizado o questionário de qualidade de vida de Juniper, a versão extensa de 32 perguntas, que apresenta um score total e 4 subdomínios. As 5 escalas, seja o score total que os subdomínios, são pontuadas de 1 a 7, quanto maior o score, melhor a qualidade de vida do indivíduo. Para avaliar a ansiedade, a presença de ansiedade e depressão, foi utilizada a escala hospitalar de ansiedade e depressão. São 21 itens subdivididos em 2 subescalas para ansiedade, e são 14 itens subdivididos em 2 subescalas de 7 itens cada.
A pontuação varia de 0 a 21. Quanto maior a pontuação, maior o número de sintomas e mais provável a existência de um diagnóstico de ansiedade ou depressão. Foi considerado um valor de cutoff acima de 7, onde era provável a existência de um diagnóstico de doença psiquiátrica. As análises estatísticas utilizadas foram as seguintes: após testar para normalidade para todas as variáveis, foram comparados os desfechos entre os dois grupos, utilizando os testes adequados para cada tipo de variável e cada distribuição. Com base, então, nessa metodologia agora apresentada, foram adquiridos os seguintes resultados, que apresentarei conjuntamente cada desfecho com sua discussão. Foram entrevistados entre 2017 e 2021 132 indivíduos com asma relacionada ao trabalho. Desses, 63 com asma relacionada ao trabalho, considerada confirmada pelos testes citados anteriormente. 59 desses indivíduos não estavam mais expostos ao agente causador ou apresentavam uma asma com uma severidade, uma gravidade que impossibilitou continuar a pesquisa de confirmação de suas asmas. Desses 132, 26% eram trabalhadores da área da limpeza, 15% da área de metalurgia, 10% da saúde, 8% da indústria do plástico e da borracha, 6% da indústria alimentícia e 5% da pintura eram pintores automotivos. O grupo de controle com asma sem relação com o trabalho é composto de 130 indivíduos. As ocupações mais prevalentes foram na área de administração e vendas, seguido pela área de limpeza, educação e saúde. Os principais agentes ou ambientes e atividades aos quais foram expostos os indivíduos de asma relacionada ao trabalho. Foram os produtos de limpeza em edifícios, desoceanados, presente em tintas, verniz e fabricação de poliuretano, ambientes fechados, ambientes insalubres com exposição a alérgenos comuns, como mofo, ácaros e tintas, partículas e fumo metálicos, presente, por exemplo, entre profissionais da metalurgia, uso de luva de látex, em profissionais da saúde, fumos de polímeros e borracha, solventes clorados, farinhas, fermentos e óleo de corte. Vamos observar agora as características sociodemográficas dos dois grupos. Ambos os grupos apresentaram uma prevalência maior de mulheres, porém o grupo com asma sem relação com o trabalho apresenta maior prevalência de mulheres. O grupo de asma relacionado ao trabalho é um grupo mais velho, com mais indivíduos autodeclarados não brancos, negros, pardos e indígenas, e juntando os dois desfechos de anos de estudo e acesso ao ensino superior, o grupo de asma relacionado ao trabalho apresenta menor escolaridade e menor acesso ao ensino superior quando comparado ao grupo de asma sem relação com o trabalho. Nas características clínicas, não houve diferença entre o tabagismo, carga tabágica, tabagismo ativo ou passivo. Houve diferença. Não houve diferença no índice de massa corpórea, porém o grupo com asma sem relação com o trabalho afirmou praticar mais atividade física 3 vezes por semana, de forma regular, pelo menos no último mês, no mês antecedente à entrevista. Em relação às comorbidades, os dois grupos mostraram a mesma prevalência de doença do refluxo gastroesofágico. Os indivíduos com asma sem relação com o trabalho apresentaram maior prevalência de indivíduos medicados, maior prevalência de indivíduos diagnosticados com rinite, e não houve diferença na prevalência de diagnóstico de dissinesias de prega vocais, hipertensão e diabetes mellitus.
São dados esses levantados de prontuário nos pacientes. Em relação aos exames, os indivíduos com asma sem relação com o trabalho mostraram mais atopia, com maior prevalência de indivíduos com pré-teste positivo e IgE aumentada, e não houve diferença na prova de função pulmonar. Tá, sim, foi. Agora, esse é o primeiro desfecho que nos propusemos a estudar, caracterização e controle da asma, comparando asma relacionada e sem relação com o trabalho. Os indivíduos com asma sem relação com o trabalho apresentaram maior prevalência de indivíduo com asma desde a infância, de consequência, esse grupo tem asma há mais anos. Os indivíduos com asma relacionada ao trabalho demoraram mais tempo para receber um diagnóstico entre o início ou agravamento de seus sintomas e o momento em que foram diagnosticados, quando comparados com o grupo com asma sem relação com o trabalho. Porém, apesar de serem diagnosticados mais rapidamente, os indivíduos com asma sem relação com o trabalho demoraram mais tempo para serem tratados por suas asmas de forma adequada. Provavelmente isso se deve, em parte, ao perfil dos indivíduos desse grupo, que foram diagnosticados durante a infância, mas ainda demoraram para conseguir acesso ao tratamento, que é mais recente no Brasil, aconteceu com mais abrangência o tratamento para asma nos últimos 20 anos, e esse dado pode, em parte, explicar também o fato que os indivíduos com asma sem relação com o trabalho relataram mais internações, seja em pronto-socorro, enfermagem ou UTI ao longo de suas vidas, sendo que metade dessas internações são concentradas justamente nos anos da juventude dos indivíduos, onde eles alegam não serem tratados corretamente por suas asmas. Já no ano antecedente à entrevista, não houve diferença na procura de atendimento de urgência por sintomas respiratórios, e não houve diferença na prevalência de indivíduos classificados como asma grave nos dois grupos. Vamos ver agora os resultados dos dois questionários, do ACT e do ACQ, que avaliam o controle da asma. Aqui tem o questionário do ACT, é um questionário que varia de 5 a 25, quanto maior o score, melhor o controle da asma, igual ou acima de 20, uma asma controlada. Nesse caso, então, o grupo de asma sem relação com o trabalho apresenta uma mediana maior, representando maior controle do grupo de asma relacionado ao trabalho, que tem uma mediana menor, pior controle, e a prevalência de indivíduos com asma não controlada, quer dizer, com score menor que 20, é de 70% comparado com 50% dos indivíduos com asma sem relação com o trabalho. No caso do ACT, resultados similares, porém, a variação do score de 0 a 6, quanto menor o score, melhor o controle da asma, então o grupo de asma sem relação com o trabalho apresenta a mediana menor, o grupo relacionado ao trabalho uma mediana maior, uma diferença entre os dois grupos que é acima da diferença mínima clinicamente importante para esse teste, e uma prevalência, novamente, no grupo de asma relacionada ao trabalho, quase 70% dos indivíduos apresentam asma não controlada, contra menos da metade dos indivíduos com asma sem relação com o trabalho. O que chama a atenção nos slides, nesses resultados, enxergamos claramente que os indivíduos com asma relacionada ao trabalho têm pior controle. Porém, quando a gente foca exclusivamente no grupo de asma relacionado ao trabalho, no tempo que eles demoraram para serem diagnosticados na sua relação com o trabalho, esse tempo está bastante acima da média de outros estudos. Uma média de 10 anos comparado com 2, 4 anos, uma mediana de 5,5 comparado com 3,5, 4 anos em outras publicações. Ao mesmo tempo que os indivíduos com asma relacionada ao trabalho ficaram expostos sintomáticos durante muitos anos. Os que estão afastados, antes de conseguirem se afastar, ficaram ainda expostos ao agente causador durante uma mediana de 13 anos.
O que ainda estavam afastados ficaram sintomáticos expostos por uma média de 14 anos. Quando lembramos, o manejo ideal é afastar o paciente o quanto antes do agente causador. Indicamos, então, né, concluindo desses resultados, que no Brasil é necessário, urgente, avaliar a importância de um diagnóstico precoce, mais rápido, e afastamento dos indivíduos acometidos quando necessário para indivíduos com asma relacionada ao trabalho. Esse é o resultado do score de qualidade de vida, o segundo desfecho avaliado, foi avaliado através do questionário de asma em qualidade de vida, o questionário de qualidade de vida na asma de Juniper. Ele tem um score total, 4 subescalas. Quanto maior a pontuação, melhor o controle da asma. E em todos no score total, seja nas 4 subescalas, limitação das atividades, sintomas, função emocional e estímulo ambiental, os indivíduos com asma sem relação com o trabalho desempenham melhor, quase, no mínimo, 1 ponto acima do grupo de asma relacional ao trabalho, que é considerado uma diferença moderada pelos próprios autores. Em relação, então, às implicações da qualidade de vida, comparando com outros estudos que utilizaram o mesmo questionário, o questionário de qualidade de vida na asma de Juniper, a maioria dos questionários são canadense, foi o único questionário que foi aplicado com trabalhadores da Tunísia. É interessante notar que os scores, mesmo dos indivíduos com asma relacionado ao trabalho, esse foi o único estudo que comparou com indivíduos com asma sem relação com o trabalho e encontrou uma pior score no grupo de asma relacionado ao trabalho, porém, mesmo assim, todos os scores são muito acima do score dos nossos indivíduos, que se compara mais só com outro estudo feito em países de média e baixa renda. Acho que, então, isso indica a importância de estudar a população especificamente com o nosso perfil, né, um perfil de um país de média e baixa renda, e não dá para aplicar os mesmos resultados de estudos feitos na América do Norte e na Europa, por exemplo. Os estudos publicados sugerem que em pessoas com asma relacionada ao trabalho existe uma correlação entre pior qualidade de vida e ser parte de uma minoria racial, ter um nível educacional menor, ser tabagista ativa, estar desempregado, estar exposto ao agente causador e um pior controle e maior gravidade da asma. No presente estudo, o que observamos foi uma correlação unicamente entre ter uma pior qualidade de vida, um pior score no questionário e um pior controle da asma, segundo os questionários de ACT e ACQ. Os questionários agora de ansiedade e depressão, a escala hospitalar de ansiedade e depressão, a subescala de ansiedade. Quanto maior o score, maior o número de sintomas, maior a probabilidade de receber um diagnóstico de ansiedade. O grupo de asma relacionado ao trabalho apresenta uma mediana superior, então mais sintomas, mais ansiedade. E quando a gente compara os indivíduos com um score igual ou menor a 7, que é sugestivo de não presença de doença ansiosa depressiva, o grupo com asma relacionada ao trabalho apresenta menos de 40% com indivíduos com poucos sintomas, comparado com mais da metade de indivíduos de asma sem relação com o trabalho. Mais evidentes ainda, os resultados na subescala de depressão. Quanto maior o score, mais os sintomas. Asma relacionada ao trabalho tem um score em uma mediana maior, 3 pontos de diferença. E praticamente mais da metade dos indivíduos com asma relacionada ao trabalho tem algum nível de depressão, comparado com 1/4 dos indivíduos com asma sem relação com o trabalho. Comparando agora exclusivamente o grupo relacionado ao trabalho com outros estudos internacionais, nenhum deles utilizou a escala hospitalar de ansiedade e depressão. Escolhi alguns estudos que utilizaram questionários de funcionamento parecido, que quantificam os sintomas, e o número de sintomas proporciona uma possibilidade de existir ou não um diagnóstico de doença psiquiátrica. O presente estudo segue essa tendência de uma prevalência elevada, está levemente acima de alguns dos estudos com maior prevalência. E o que encontramos
No presente estudo, foi uma correlação moderada entre a quantidade de sintomas de ansiedade ou depressão e um pior controle da asma. É um resultado que está presente em estudos também de asma sem relação com o trabalho, mas a gente corrobora também nesses indivíduos, e essa elevada prevalência indica a importância de pensar numa triagem, um acompanhamento psicológico e psiquiátrico para os indivíduos com asma relacionada ao trabalho, para tentar amenizar os impactos. Tudo isso, então, nos leva agora a apresentar o principal desfecho do estudo, que foi o impacto socioeconômico nos indivíduos com asma relacionada ao trabalho. Quando perguntados se em algum momento da vida eles tinham se afastado através do INSS e recebido um benefício previdenciário, quase metade dos indivíduos com asma relacionada ao trabalho responderam de forma positiva, contra cerca de 10% do grupo controle. Existem dois tipos de benefício: o auxílio doença comum, que não tem relação com o trabalho, e o auxílio doença acidentário, que é o benefício concedido àqueles indivíduos que adoeceram por acidente de trabalho. No caso dos indivíduos com asma relacionada ao trabalho, a expectativa seria encontrar a totalidade afastados através de benefício B91, auxílio doença acidentário, porém somente pouco mais da metade recebeu esse auxílio. Em relação à situação de trabalho no momento da avaliação, não encontramos diferença entre o número de indivíduos com carteira registrada, contrato de registro formal autônomo, trabalhadores autônomos. A prevalência de desemprego também foi similar entre os dois grupos, porém, os indivíduos com asma relacionada ao trabalho têm maior prevalência de indivíduos afastados pela Previdência Social, e o grupo de asma sem relação com o trabalho, maior prevalência de indivíduos que se reconhecem como do lar por escolha. Então, não recebem, não percebem renda, mas também não entram numa categoria de desempregados. Essa é a evolução da renda individual no tempo, comparando o que os indivíduos recebiam em salários mínimos quando foram diagnosticados e quanto recebem agora. O grupo de asma relacionado ao trabalho sofre uma queda, uma grande perda de renda, mais de 2 salários mínimos, um pouquinho mais de 1,5. O grupo de asma sem relação com o trabalho não vê a mesma perda de renda, a renda se mantém estável no tempo. O N de indivíduos com asma sem relação com o trabalho que respondeu a essa pergunta é um N reduzido, porque os indivíduos com asma sem relação com o trabalho foram diagnosticados durante a infância. Então, somente 42 pessoas puderam responder a essa pergunta. Porém, tem um N maior que respondeu a pergunta sobre renda familiar novamente. A renda familiar dos indivíduos com asma em relação ao trabalho cai ao longo do tempo, a renda dos indivíduos com asma sem relação com o trabalho, a renda familiar tem um aumento significativo do ponto de vista estatístico. Focando agora exclusivamente nos indivíduos com asma relacionada ao trabalho, dividindo indivíduos não expostos ao agente causador, expostos ao agente causador. Os que não estão mais expostos, estão trabalhando em outro emprego, estão aposentados, afastados, desempregados, têm uma grande queda de renda, mais de 2 salários mínimos, menos de 1,5, e os indivíduos expostos, a queda deles não é tão expressiva, não chega a ser significativa. Vamos comparar rapidamente com a literatura a prevalência de indivíduos que perderam renda no grupo de asma relacionada ao trabalho. Cerca de metade dos indivíduos, uma prevalência parecida com a da literatura. 52 no presente estudo, 51 na literatura da média dos estudos publicados. A quantidade de perda de renda, 56% de mediana de perda de renda no nosso grupo, maior que a da literatura, porém são poucos estudos que trazem esse dado, são estudos de décadas diferentes, de países diferentes, são dados de difícil de serem comparados, mas o que chama atenção aqui é que os indivíduos que permaneceram no mesmo emprego após cessar a exposição, um desfecho ideal para o indivíduo com asma relacionada ao trabalho, está trabalhando em uma empresa, adoece, consegue uma reabilitação profissional para trabalhar em outra função, não perde emprego, não perde salário, ou então consegue adaptar a função, substituir a luva de látex por uma luva sem látex.
E dessa forma ele não tem perda socioeconômica e salarial e também não piora, né, não tem progressão da doença. Somente 8% dos indivíduos no nosso estudo conseguiram passar por esse processo, são 10 pessoas, a média da literatura ainda é uma média baixa, mas ainda assim é mais do dobro que o nosso resultado. Vamos observar agora especificamente esses 10 indivíduos. Então, eu comparei os indivíduos que não estão mais expostos e estão trabalhando, pois há indivíduos não expostos que também não trabalham mais. O que estão trabalhando? Uma parte no mesmo emprego, na mesma empresa onde eles estavam, outros precisaram sair do emprego deles, mudar de função. Os indivíduos que permanecem no mesmo emprego, esses 8%, menor nível de ansiedade e depressão, não chegamos em valor estatístico, por isso são N pequenos, eu achei interessante trazer esse dado. Uma menor prevalência de indivíduos perderam renda, e a mediana da renda se manteve estável, não houve perda. Já os indivíduos que estão trabalhando, mas precisaram mudar de emprego, sofrem aqui uma perda de renda, né? 75%, uma parcela grande, 25% deles, perde quase 2 salários mínimos. Comparando agora os indivíduos, a perda de renda em relação à situação de trabalho, a maior prevalência de indivíduos que perderam renda foram os indivíduos desempregados, a gente esperava por isso, porém, logo em seguida, temos indivíduos trabalhando, só que eles são autônomos, eles fazem bicos, 75% deles perderam renda. Já em relação aos indivíduos afastados pelo INSS, pouco menos de 60% perderam renda. Na literatura, é trazido como o benefício previdenciário insuficiente possa ser uma das causas da perda de renda dos indivíduos com asma relacionada ao trabalho. No nosso caso, antes mesmo de nos preocuparmos com os afastados pelo INSS, a gente tem uma grande parcela de indivíduos autônomos que fazem bicos, que não são amparados por relações de trabalho, que têm uma prevalência alta de perda de renda e uma perda de renda maior. Aqui, essa perda de renda dos autônomos, tem pessoas que perdem 4 salários mínimos, e o grupo do INSS tem uma perda menor, e a mediana do grupo CLT, com contrato formal, se mantém em 0. Então, o grupo em si não perdeu renda, né? Então, finalmente, a literatura que nos fala. Taxas menores de desemprego foram encontradas em países com programas efetivos de reabilitação do trabalho, que é uma função, no Brasil, por exemplo, da Previdência Social, que ampara aqueles 10 trabalhadores, aquele 8% que conseguiu se manter na mesma empresa e não ser mais exposto. Eles podem passar por uma reabilitação do trabalho e começar em nova função. Não encontramos diferença de desemprego entre os dois grupos, asma com e sem relação com o trabalho, mas entre os indivíduos com asma relacionada ao trabalho não expostos, 25% deles estavam desempregados. Então, é uma problemática nesse grupo, né? No presente estudo, a gente observou que os autônomos tiveram perda de renda mais prevalente e mais pronunciada do que os pacientes segurados pela Previdência Social. E aqueles trabalhadores que cessaram a exposição, aquele 8% que se manteve no mesmo emprego, todos eram empregados com contrato formal de trabalho, CLT. No geral, o grupo CLT, né, contrato formal, não tem perda de mediana de renda, concluindo que relações previdenciárias de trabalho estáveis que amparem o trabalhador podem diminuir o impacto socioeconômico nesses indivíduos, e por isso que é importante, urgente, a revisão e melhora dessas relações previdenciárias de trabalho no Brasil para reduzir o impacto socioeconômico no trabalhador acometido. Bom, esses foram os resultados, né, do trabalho. Esse é o primeiro estudo, até de onde nosso conhecimento, claro, que avaliou, analisou o impacto do diagnóstico de indivíduos com asma em relação ao trabalho, comparou com o grupo controle de asma sem relação com o trabalho, seja no Brasil, seja no geral em países de baixa e média renda. É um estudo com limitações. O grupo controle é proveniente de um ambulatório com característica muito diferente do grupo de estudo. O grupo de pacientes com asma
em relação com o trabalho, é um laboratório especializado em pacientes com asma de difícil controle, com asma grave. São pacientes que no momento da entrevista estavam todos sendo atendidos e medicados e acompanhados. Alguns dos pacientes com asma relacionada ao trabalho não estavam, poucos, né, uma minoria, mas não estavam em acompanhamento no momento da entrevista, ao mesmo tempo que, mesmo comparando com o grupo de asma de difícil controle de asma grave, o grupo com asma relacionada ao trabalho ainda assim mostrou desfechos piores. Houve dificuldade em confirmar o diagnóstico de asma relacionado ao trabalho em uma parcela dos indivíduos com asma relacionada ao trabalho, porém o diagnóstico foi feito por pneumologistas especializados no assunto. E o registro de renda, que é um dos desfechos principais do presente estudo, é um registro impreciso. Os indivíduos tiveram muita intermitência no emprego, mudaram de emprego ao longo dos anos, as mudanças econômicas desses últimos anos foram grandes, nas últimas décadas, teve inclusive mudança de moedas, existe um viés de memória, é um dado retrospectivo, porém, ao mesmo tempo, são vieses que se aplicam igualmente aos dois grupos, a todos os pacientes que participaram do estudo. Acredito, então, que as limitações apresentadas não impedem de reconhecer que é um estudo que demonstra, né, que pela primeira vez no Brasil, que os indivíduos com asma relacionada ao trabalho, quando comparados com indivíduos com asma sem relação com o trabalho, apresentam um pior impacto socioeconômico, um pior controle da asma, uma pior qualidade de vida e maior prevalência de ansiedade e depressão. Agradeço muito pela atenção e estou à disposição da banca.